Olá, meus caros. A igreja e a psicologia. Você sabia que se você está 10, 20, 30, 40 anos frequentando uma denominação evangélica, católica, dificilmente você vai sair, dificilmente você vai deixar de frequentar essa instituição, quatro paredes, porque você está condicionado, acostumado a visitar, a ir, a comparecer, a frequentar o ambiente. E quando você para, dá uma crise, bobeada até uma crise de pânico em você. Você vai achar que está faltando alguma coisa, está em pecado com Deus, que Deus não está se agradando de você, porque você está acostumado com a ideia de que se não frequentar um templo, se não buscar a Deus num templo, você está automaticamente em pecado e vai para o fogo do inferno. Não é bem assim a realidade. Agora, só consegue se livrar, se libertar dessa enganação aquele que tem coragem para romper a bolha, para sair do sistema, para sair da caverninha, do mito da caverna, para sair da Matrix e viver verdadeiramente a vida que há em Cristo. Como a palavra de Deus nos diz, aonde há o Espírito há liberdade. Agora, onde não há o Espírito Santo, há o espírito do homem, da ganância, da torpe ganância do homem, onde há o espírito imundo de Satanás, você fica preso, escravizado, você não tem liberdade para nada, nem para adorar a Deus numa mata, debaixo de uma chuva. Você não tem liberdade para fazer caridade para os seus parentes, vizinhos, pessoas necessitadas que você conheça, até porque você foi doutrinado a ajudar dentro do templo, não pode ser fora do templo. O dízimo tem que dar no templo, não tem que dar fora do templo. Mas só que o que acontece, quando se dava o dízimo, que é falado lá em Malaquias, por exemplo, era no templo. Qual era o templo? Provavelmente o templo de Jerusalém, o segundo templo. O primeiro já tinha sido destruído, que era o templo de Salomão, e o templo 2 foi inaugurado em 516 a.C. Provavelmente era o templo que Malaquias está se referindo. E esse mesmo templo, o segundo, foi destruído em 70 depois de Cristo pelo general Tito. Então, como que os templos, eles ainda servem para receber dízimo, que na época era comida, era bebida. Os judeus davam o dízimo até da bebida alcoólica, do vinho alcoólico, da cerveja, da cevada, com álcool. Então, tome cuidado, inverta, em nome de Jesus, essa lógica. E o que tem a ver com a psicologia? Na psicologia, os estudos que se faz, para quem não entende o que significa psicologia, estudo da mente, da psique, os cientistas comprovaram que a pessoa que fica muito tempo num determinado local, quando ela sai, ela tem uma série de crises. Uma pessoa que é removida abruptamente do local que ela está, do ambiente que ela está, ela vai ter uma série de problemas psíquicos. Em outras palavras, vai ficar piradão da Silva, louco da Silva. E eu estava pensando, tocar com os meus botões, quando eu saí do sistema religioso em 2009, me deu algo parecido a isso. Até porque eu frequentava a igreja quase que todo dia. Teve um ano que eu fui todo santo dia para um culto, pelo menos um culto na igreja. E de 2009 até 2011, quase 2012, eu tive algo parecido, ainda que eu não quisesse mais voltar, mas provavelmente lá no meu subconsciente tinha essas travações. E começou a ficar um pouco mais pior quando as pessoas que me viam lá não começaram a me ver mais. Então isso também tem a ver com a psicologia. Sentiram a minha falta lá e queriam trazer a minha pessoa para lá
porque se sentiu bem comigo lá. Como fosse uma morte para eles eu ter saído. Principalmente que eu era o camarada do exemplo, o jovem do exemplo da sã doutrina. E eles vinham na minha casa, volta, porque Jesus te quer lá. Tu és o representante, todo mundo está chorando por ti. Paulo ia na rua, os católicos, olha, ele saiu na igreja, está desviado, está endemoniado, tá louco. Eu não estava nada louco. Eu saí consciente, diferente daquele que sai sem querer sair. Eu saí querendo sair. Só que no meu subconsciente pode ter tido alguma influenciazinha, isso que a psicologia diz, mas bem pequenamente. O grande problema eram as pessoas que não me viu mais lá na igreja, no sistema religioso, igreja quatro paredes, eu digo CNPJ, que a igreja somos nós, ficavam com trauma, ficaram angustiadas. Isso deve ter algum nome na psicologia, esse fato. Eu morri para eles. Quando eu falo, já falei em muitas lives no passado que eu estou morto, as pessoas não entendem. Para a turma de igreja, sistema religioso, eu estou morto. Até porque eu não estou lá mesmo. Para eles já aconteceu a morte, já viveram até o luto. O luto deles foi me visitar, chorar, prantear, para mim voltar. Ia na rua, por que vai saber disso? Todo mundo convidava para vir para uma igreja. Vem aqui para a Assembleia de Deus, vem aqui para a Internacional da Graça. Eu não queria nem saber, eu queria saber de liberdade, de consciência, de sinceridade, de viver sem máscara, sem cera. Tanto é que ainda que eu tenha beirado nesse momento para o agnosticismo, até porque eu estava também um pouco irritado com tudo que eu estava vivenciando, os escândalos que eu sabia, o engano que eu me meti, sem saber, obviamente, diferente de muitos que permanecem no engano, sabendo que aquilo ali é um engano, a pressão social da instituição religiosa, melhor dizendo, dos fiéis, que queriam que eu voltasse para lá, ou daqueles que visitavam, a igreja que era de outras denominações, outros credos, e queriam que eu voltasse. E eu fiquei ali numa luta com o próprio Deus, xingando Deus, falando mal de Deus. Adianta eu esconder nada aqui, Deus sabe muito bem. Foi um período muito ruim na minha vida. E veja, como eu disse, poderia ter um resquício do fato de eu ter saído, mesmo com consciência, de lá, que estava lá 4 anos. Mas tinha a ver com uma série de outros fatores. E olha só a situação, como é que eu fiquei. E, tanto é verdade que Deus aprovou a minha saída, que Deus me compreendeu, porque Deus não é qualquer um ignorante, que em 2012 já estava falando no meu coração de alguma forma. Em 2012, ele, creio que foi ele, falou na minha mente, ou veio uma coisa na minha mente, dizendo assim: Deus não tem culpa. Deus não tem culpa de nada que aconteceu contigo. Primeiramente, que Deus não mandou fazer instituições religiosas. Segundo, você aceitou a Jesus na rua, não foi em templo, era só para continuar com a fé em Cristo. Porque Cristo é que salva, não é placa de igreja. Terceiro, Deus me ama. Deus não tem culpa de homens safados que viriam em seu nome para enganar pessoas. Aliás, isso é até cumprimento de palavra. E Deus vai falando no meu coração: olha os hinos que eu te dei. E eu comecei a pensar, por hinos maravilhosos, olha as orações que você orava, olha o dom de línguas que eu te dei. Porque Deus me deu o dom de línguas, não foi invenção, algo sobrenatural que me aconteceu, que para mim foi a principal experiência espiritual que eu tive. E tantas outras coisas, eu comecei a analisar para esse lado, realmente, Deus só me deu coisas boas, porque eu estava buscando a Ele com sinceridade e sendo pecador. Mas Ele me entendia. E assim eu fui acalmando, fui ficando tranquilo, fui voltando a fazer hinos, ou a redigir os hinos que eram feitos nos papéis ou em cadernos. E Deus foi trabalhando no meu coração, comecei a falar mais com a minha avó, e nós falávamos do Evangelho, falávamos de tudo da vida. E a minha avó me compreendeu, que era uma grande serva de Deus. Ela não era fanática, não era alienada. E assim eu fui voltando ao Senhor, ao ponto de chegar em 2017 e vim para o YouTube falar tudo aquilo que eu tinha em mente e que eu achava que era pecado.
Mas em 2012 Deus me disse que não era pecado, era verdade, eu estava sendo sincero. E Deus quer sinceridade. Deus não quer que a gente finja ser aquilo que não é. Deus não quer que a gente fique num ambiente que nos causa ou traga problemáticas para a gente. Deus não quer que a gente fique num ambiente de escravidão, de sofrimento, de faz de conta, de hipocrisia, de ter que fazer algo para aparentar-se que seja de Deus ou para trazer dinheiro para a igreja. Como era o cenário. Eu sabia que a revelação era uma furada, mas queriam dizer que eu tinha dono de revelação e tinha que revelar. Se não revelasse, não estava com Deus. Eles queriam que eu ficasse insistindo em pedir dinheiro, eu não era desses. Queriam que eu mudasse a minha pregação era bem simplória, mas destinada à salvação e à pregação da doutrina de Cristo, e não para avareza ou prosperidade, sendo adepto à teologia da prosperidade. Existe até um equívoco que muitos são induzidos a isso. Na instituição que eu pertencia, aparentemente ela prega contra a teologia da prosperidade, mas indiretamente é o que se mais faz. Tem essa santa hipocrisia, lamentavelmente. Então, voltando, meus caros, se a gente começar a estudar a psicologia, a gente vai nos entender. Inclusive, esse fenômeno religioso. Por que a gente fica na igreja? Por que um católico para sempre é católico? Porque o pai colocou aquele costume na cabeça do sujeito. E o sujeito vai ter a morte. O pai, ou a mãe, o avô, ou a avó. Mas Deus não quer que a gente seja condicionado a uma experiência de pai ou de mãe, ou a mandamento de pai e de mãe, ou obrigação de pai e de mãe. Não. Ele quer que a gente tenha a nossa própria experiência, que a gente seja emancipado espiritualmente falando. Deus não quer que ninguém chegue a Ele com medo da morte, como foi o meu caso. Mas depois eu compreendi, Ele até pode usar esse medo da morte para falar conosco. Deus não quer que a gente chegue a Ele com medo do fogo do inferno. Obrigado. Não. É, como diz a palavra, por livre, espontânea vontade. Em outras palavras, como diz exatamente o texto, nem por força, nem por violência, tudo pelo Espírito. Nosso Espírito tem que querer Deus, nosso Espírito tem que querer o Espírito Santo. Nós temos que fazer por espontaneidade. Buscar a Deus não é porque a igreja mandou, mas sim porque eu quero buscar, porque eu acredito nele, porque ele é tudo na minha vida. Fazer um louvor não é para ganhar dinheiro, e sim para louvar e bendizer o nome de Deus. Eu tenho hinos que já vão para quase 20 anos. Nunca tive uma oportunidade de gravar, mas também não reclamo. Porque eu fiz foi para Deus, na minha sinceridade, depois de orações e de lágrimas derramadas. E inclusive um desses hinos, até o mais famoso do canal Atualidades BG, que outrora era pregador Bruno G, porque ali tem sinceridade naquele hino. E tantos outros que poderiam visualizar. E foi feito o hino com base de choro de lágrimas. Não foi pensar assim, eu vou fazer o hino porque eu quero ganhar dinheiro. Eu quero participar da indústria gospel. Até eu pensava que pudesse gravar um CD, ganhar um dinheirinho. Não vou ser mentiroso aqui, falso. Mas eu fiz, Deus sabe, como um estilo de um verdadeiro adorador. Como eu fiz também mais tarde, e muitos não sabem disso. O hino Fé em Deus, que é a trilha sonora, ou a vinhetinha aqui do canal Pregador, eu fiz depois que eu saí do sistema religioso. Esse hino foi feito depois que eu passei esse período de agnosticismo. Provavelmente em 2012, por essa época aí. E é um dos hinos que muitos elogiam e gostam desse hino, Fé em Deus. O refrão está falando de mim. Quando eu digo assim, deposite a sua fé em Deus, ali, estou falando para mim mesmo. É Deus e pronto. Não precisa de sistema religioso. Ok? Examino a letra do hino, e principalmente o refrão. Foi Deus que me inspirou naquele momento, que eu entendi o recado. É Deus e pronto. Ori canta lamassuri anda lamai. Oh, glória a Deus. Então faça tudo sinceramente com Deus, que mais cedo ou mais tarde a resposta vem. Rica labassuri anda lamai. Aleluia. Suriclamanai suca. Ê, Deus tremendo. Tá vendo, meus caros? Não precisa nem de sistema religioso para você sentir a glória de Deus, como eu estou sentindo aqui.
Ariclanta labaçu. Oh, glória! E só entende a manifestação de Deus quem tem compromisso com Deus. Quem não tem é uma loucura. Mas quem tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com sinceridade, não com arrogância soberba, que eu sou melhor que os outros, que eu não sou. Por misericórdia, Deus nos alcança a sua dádiva, cura as nossas doenças, nos liberta de todo vício, nos mantém de pé, nos prospera. Por isso, inverta essa psicologia. Será que para você é para ficar dependente do sistema religioso, de uma igreja, do que quer que seja? Fique dependente de Deus, só Ele vale para você, mas ninguém vale. Dependente só de Deus. Porque a Ele você pode buscar onde for. Pode ser no maior deserto do mundo. Pode ser no lugar mais inóspito, inabitado possível. Que Ele está lá te ouvindo. Porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode todas as coisas. Ele está em todos os lugares. E Ele sabe de tudo. Inclusive, Ele sabe do seu problema. Inclusive, Ele sabe dos seus pecados, dos nossos pecados. Nós não podemos esconder nada de Deus. Seus olhos são como chamas de fogo que tudo contempla, que tudo vê. Deus é Deus. Então tenha essa intimidade com o Senhor. Se você não tem, eu sinto muito em lhe dizer, você está sendo preso no sistema religioso. Você está dependente de um sistema religioso que é ocioso, que é viciante, que é nojento, que traz doença. Que muitas das vezes você pensa, eu estou certo, estou com Deus, estou fazendo sinal de Tamuz, que é o sinal da cruz. Eu estou abençoado. Eu vou para a missa todo dia. Aliás, todo dia não dá, né? É só domingo. Eu vou para o culto lá de sábado, eu sou sabatista, guardo sábado. Eu vou para o culto todo dia. O que adianta isso? Muitas das vezes isso configura sacrifício de tolo. Agora Deus não quer que a gente apresente os nossos corpos de sacrifício tolo ou de tolo. Conforme está escrito em aos Romanos 12:1, apresentai-vos o vosso corpo de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ali não está dizendo que é um culto dentro de uma igreja, que é uma missa. Não, é um culto inteligente aonde você estiver. Aonde você estiver apresentando o seu corpo. Nessa analogia, nessa comparação do passado que fazia o sacrifício com os animais, fazendo um sacrifício a Deus, vivo, não é morto, com sinceridade, com honestidade, orando a Deus, jejuando, sacrifício vivo, santo, separado do mundo do pecado, de toda a religiosidade, de toda a psicologia que dá certo, humana, e sim acreditando naquilo que é impossível, naquilo que é loucura, às vezes, com base na racionalidade humana, vivo, santo e agradável. Que é agradável aos olhos de quem? Da igreja, do pastor, do padre, ou aos olhos de Deus que tudo vê, que te contempla. Pense sobre. Se você está sofrendo com o sistema religioso, ore a Deus, busque a Deus para Ele te libertar disso, a verdade te liberta. Se você saiu do sistema religioso, está com vontade de voltar, não volte. Volte a Cristo. Busque a Deus em casa, Ele vai te responder. Liberte-se. Ai, mas eu não aguento. Eu estou ficando pirado. Vá então. Mas busque a Deus com sinceridade lá dentro do templo. Porque você vai ver que o templo não serve para nada. O próprio Deus vai te revelar essa verdade. E você vai sair com consciência, com sabedoria. Eu quando saí com exatamente razão. A única coisa que me faltava, e por conta da minha imaturidade, apenas 4 anos de cristão e 20 anos na idade de pessoa, o que me faltava era entender algumas outras coisas. Mas o fato de eu ter feito o que eu fiz foi libertador, foi bom para mim. Hoje eu vejo que tinha a mão de Deus para mim e para tantos outros que saíram, que podem pregar o evangelho da graça, sem barganha com Deus, sem se preocupar
se vai dar audiência ou não, se vai dar dinheiro ou não, sem se preocupar se os outros vão dizer se você é santo ou não, porque ele não falou em língua estranha, ou porque não revelou, sem se preocupar que almas foram para a igreja, viraram membros da igreja. Às vezes a pessoa vira o membro da igreja, da instituição religiosa, quatro paredes, mas não é membro do corpo de Cristo. Tem essa diferença. Mas no sistema você tem que ganhar almas para serem membros da instituição. Mas muitas vezes não são de Cristo, o Evangelho, não praticam o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Que é isso que vale. E muitos praticam às vezes sem estar ligado a um CNPJ, sem estar ligado a uma empresa gospel, a uma igreja, a uma igreja Imaculada Santa Conceição. Pense sobre isso. Muitos que se dizem ateus são mais do Evangelho, são mais de Cristo. Só falta eles terem mais intimidade com Deus. Só falta isso. Para eles sentir Deus neles. Para eles ter o despertamento que eu tive. Eu estou te contemplando, eu te conheço, eu sei as tuas obras. Como Deus disse, Jesus disse para a igreja da Ásia. Eu sei as tuas obras, eu sei quanto tens sofrido. Eu conheço o teu testemunho, eu sei tudo sobre você, não temas. Aleluia. Eu sei que você está fazendo certo. Agora entenda que isso aí, esse sistema religioso, não me representa. Não tem nada a ver comigo, eu sou outra coisa. Os homens fizeram comércio do meu nome, do nome do meu filho, para ficarem ricos, para se dar bem na terra. E eu estou permitindo, para também provar os fiéis. Eu estou permitindo, para cumprimento da palavra, que viriam os falsos enganadores. Eu estou permitindo para provar que o mundo jaz no maligno, que até com o meu nome eles enganam. E o maligno, o meu adversário, Satanás, faz isso. Eu oro a Deus agora, encerrando essa explanação, que foi Deus que colocou as palavras na minha boca para falar sobre isso, que eu nem pensei em falar e nem senti a graça dele aqui. Nada foi premeditado a não ser o tema. E eu deixo a coisa acontecer, fluir. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que estejam passando pela mesma problemática que um dia eu passei, possam ser despertados e não venham mais te atacar, mas que venham atacar o Deus do sistema religioso, o Deus da religião que tanto aprisiona, que tanto traz problemas. Em nome de Jesus Cristo, ajuda essas pessoas a entender que o Evangelho é simplicidade, o Evangelho é amor e respeito, é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo na prática e nada mais. Não precisa de legalismo, não precisa de nenhum outro mandamento equivocado de instituição religiosa. Não precisa estar preso a templo, aí a templo, porque nós somos o templo do Deus vivo. Não precisa ir à igreja, porque nós somos a igreja do Senhor. Ó Pai amado, revela esse mistério a cada um, que na prática faz mais do que muitos fariseus por aí fazem, do que muitos que se dizem cristãos por aí fazem. Ajuda-nos a entender cada vez mais a Tua verdade. Assim te peço, te agradeço por esse momento sublime de oração. E espero que o Senhor vai responder, vai nos ajudar, vai resolver todas as nossas problemáticas, os nossos dilemas. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Até mais.